Boa noite, pessoal. Boa noite, Tuf. Tudo bem? Me escuta? Você acha que tá no mudo aí o teu. Oi, Matheus, escuto sim. Opa, é bacana, Tuf. Boa noite. Novamente, o pessoal está entrando agora. Eu agradeço, né, a participação de vocês. Estão vindo aí numa pegada desde as 13 horas, com muito conteúdo, né? Mas estamos aqui para isso. O pessoal está entrando, Tuf. A gente encerrou agora na sala das palestras, né? E eu deixo a palavra com você, né? Que você bater um papo com o pessoal enquanto a turma chega aqui, né, pessoal? Esse workshop aí será ministrado hoje e amanhã, né? Das 20 às 22, com a presença do Torf Nama e do Rodrigo Narciso. Né? Eu vou deixar que ele se apresente, porque nada melhor do que a própria pessoa se apresentar. Né? Eu agradeço novamente vocês aqui e estou à disposição. Torf, com você. Obrigado, Matheus. Sentindo a falta de não ver vocês aqui, mas eu espero que tenha sido muito proveitoso o dia de hoje. Espero que vocês tenham se enriquecido bastante com o conteúdo. O que o Rodrigo e eu viemos aqui trazer para vocês é mais um conteúdo agora dentro do ambiente público, tá? O Rodrigo é funcionário da ANAC e eu sou funcionário do Ministério da Saúde. E o Rodrigo formulou uma iniciativa chamada Conexão Inovação Pública, que eu já posso conversar com o pessoal aqui no bate-papo, né, Matheus? Para todos os convidados? Sim, pode. Aí, se você quiser que o pessoal abra o microfone também, a gente consegue, se tiver alguma questão de interagir com eles. Tá? Mas tu já pode Maravilha. ir interagindo com eles aí no chat também, eles conseguem responder, eles já estão até com alguns comentários aqui com a gente. Maravilha. Estou deixando aqui a iniciativa, que o Rodrigo é um dos fundadores, iniciativa Conexão Inovação Pública, e que me chamou bastante atenção, porque nós ouvíamos falar do design thinking, do design sprint, facilitação remota, e o Rodrigo, junto com outros colegas de funcionalismo público, trazem isso para a nossa realidade, para a realidade do ambiente público. Tá? E é disso que a gente vai falar agora um pouquinho. O Rodrigo, ele é pedagogo com mestrado em educação. Já eu tenho formação em administração com uma especialização em MBA em inteligência competitiva. E o Rodrigo se divide entre Rio e Brasília e eu já fico lotado aqui no Rio de Janeiro. Tá? Já vejo algumas carinhas, muito legal estar com vocês aqui. Eu espero que seja muito legal. O Rodrigo, em específico, está chegando com a gente. Ele está fazendo uma transição entre uma programação e o nosso workshop aqui com o PMI Distrito Federal e o PMI Rio Grande do Sul. Pessoal, eu gostaria de passar um vídeo, Matheus. Gostaria de exibir um vídeo. Eu exibo o vídeo e eu deixo aqui o link. Você consegue compartilhar a tela aí já, né? Se tu quiser tentar, compartilhar a tela e ver se o pessoal vai ouvir e ver bem o vídeo, né? Ou se não, se tiver publicado no YouTube, você pode compartilhar o link no chat. Tá aparecendo a tela, não é certo? Certo, tá aparecendo já na tela. Mas tá aparecendo no YouTube ou sou eu no mar? Não, tá aparecendo o YouTube. Beleza. A gente gostaria de passar para vocês uma sátira que não é de hoje. Essa sátira tem 3 anos, 4 anos, e ela tem mais de 3 milhões de visualizações. Eu acredito que boa parte dela seja agora nesse momento que a gente está vivendo. Eu gostaria de que vocês assistissem, se divertissem como eu me diverti assistindo, e vejam se essas situações estão acontecendo com vocês ou não. Tá? Ele tá com o microfone aberto? O áudio não está saindo aqui. Se você quiser mandar o link aqui no chat, né, a gente consegue acompanhar. Beleza, então deixa eu te compartilhar, certo?
Parar compartilhamento. E eu tinha deixado a legenda em português e o YouTube automaticamente levou para espanhol. Então, esse é o link que a gente gostaria que vocês assistissem. Ele simula com pessoas reais, com personagens, com atores, o que a gente vem passando aqui nas nossas reuniões virtuais, né? Então, às vezes a gente não escuta bem, às vezes a pessoa que está apresentando assim baralha aqui com a plataforma, às vezes a pessoa está um zumbido ensurdecedor atrás, que você quer ouvir aquela opinião, mas não tá acontecendo, não está rolando, o ambiente não está propício para isso. Então, esse é um vídeo que está aqui, a referência, eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Entrando um pouco na facilitação. A facilitação, ela cria espaços de diálogo onde um determinado assunto, um recorte, ele é apresentado aos participantes daquele encontro, e ali a gente vai criando espaços de debate e que se encaminham para um consenso, tá? Não é lavagem cerebral, não é massa de manobra, não é nada disso. As pessoas elas ficam no mesma página, por assim dizer, tá? Dentro de um recorte de um determinado assunto, de um determinado tema, e os debates vão evoluindo para um consenso ou para uma decisão majoritária ou por uma decisão que todos tenham direito à fala, direito à escuta e principalmente direito a se interarem e contribuírem com o que está sendo proposto, o que está sendo debatido. Algumas pessoas fazem isso naturalmente nas suas vidas, mas existem técnicas para isso, né? E são essas técnicas que estão sendo cada vez mais disseminadas. Eu, particularmente, recomendo a todos que vocês procurem saber sobre facilitação. Eu tenho formação em facilitação com foco em processos de planejamento, tenho facilitação em Canvas de projeto, tenho uma facilitação que eu terminei ontem em práticas ágeis de facilitação, eu estou fazendo uma em facilitação visual gráfica, né? Essa última tá dificílimo, tá osso. Mas é bem legal assim a gente poder adquirir mais uma habilidade dentro dessa dinâmica de facilitar ou de gerenciar um projeto, tá? Vou deixar aqui também para vocês um link de um livro que ele é o guia mestre da facilitação, tá? Já está aqui na Amazon. Se vocês não quiserem comprar agora ou não puderem comprar agora, não sei se ele vai entrar em promoção no Prime Day, dia 13 e 14 de outubro, Amazon, só uma brincadeira. Prime Day da Amazon. Mas esse aqui, apesar de existirem títulos em português de autores brasileiros, esse livro, de fato, é a referência maior que a gente tem aqui em relação às técnicas de facilitação. Tá? O Rodrigo está chegando, em 10 minutos ele está aqui com a gente. Mas nós temos também nós gostaríamos de saber como o nosso público encara hoje essas técnicas de conversas, né? Então, nós preparamos aqui, Matheus, nós temos quantos telespectadores ou espectadores? Aqui agora estamos com 46. 46. Nós preparamos alguns boards no Miro. O Miro é uma ferramenta hiper utilizada atualmente para facilitação, para projetos remotos. É um painel virtual onde você pode criar ali, você tem N ferramentas para você... Muitas mãos, muitas mentes pensando e elaborando iniciativas, ideias e concatenação de propostas, tá? Então, nós criamos um board no Miro, alguns boards no Miro, mas eu acho que um basta, mas eu vou deixar aqui 2 links. Os links são iguais, então se você entrou, está um pouco lento, você vai para o outro. E a gente gostaria que vocês fizessem
Deixa eu captar aqui o link. Gostaria que vocês respondessem as perguntas que nós lá deixamos. Então, esses dois murais. Avisem aqui, abram o áudio, se caso vocês tenham dúvida com Miro, quem quer saber o que é Miro, se já usam Miro, se quiserem dar um depoimento sobre Miro. Estamos aqui à disposição para a gente conversar, super à vontade. Lá na página, vocês vão encontrar tanto o LinkedIn do Rodrigo, a quem realmente eu sugiro que vocês acompanhem, que vocês passem a segui-lo. Ele realmente sem falsa hipocrisia ou sem falso elogio, é uma das cabeças pensantes mais importantes que a gente tem hoje no ambiente público, de fato. Alguns outros colegas também, mas ele é um expoente, ele é um símbolo, é um ícone desse movimento, e que eu milito, infelizmente não estou no patamar dele, mas eu milito no tema da inovação, no contexto do ambiente público. Então, tem o LinkedIn do Rodrigo e tem o meu LinkedIn também à disposição para a gente interagir, conversar e bater um papo. Todos ok com o Miro? Se alguém não tiver, se alguém tiver com dúvida, com algum problema, basta acionar aqui que a gente vai conversar. Tá? Atividade de aquecimento. Uma reunião remota promovida por um órgão público para discutir a possibilidade da criação de uma nova política pública chegou no impasse. O grupo de trabalho, que reúne as principais partes interessadas, não consegue chegar a uma decisão sobre qual problema deve ser priorizado. Olha aqui a facilitação. Primeiro link do Miro 404, que é um erro. Vou deixar aqui. Na verdade, eu vou deixar todos os links. Todos os links são iguais, tá? Porque nós construímos alguns boards aqui, imaginando um congestionamento, mas todos os boards aqui são iguais. E se persistir o erro, por favor, avisa aqui, Andréia. A Andréia me avisou no privado, mas foi ela que me avisou, contando para todo mundo. Então, voltando aqui no board, o grupo de trabalho que reúne as principais partes interessadas não consegue chegar a uma decisão sobre qual problema deve ser priorizado. Várias pessoas estão tentando falar ao mesmo tempo para defender seus argumentos, enquanto outras que poderiam contribuir para o debate estão caladas. Quem nunca, né? Quem nunca viu isso? A reunião já dura mais de 3 horas, todo mundo está cansado e estressado. Marcar outra reunião para outra discussão está fora de questão. Então, nós temos aqui... Vocês precisam aproximar, tá? as cartas para que vocês nos respondam. A gente quer saber como está o entendimento de vocês em relação a esse tema. Quais técnicas usadas em facilitação de grupos para tomada de decisão você usaria para essa situação que eu reportei agora há pouco? Selecione uma estrela, clique em cima dela e arraste para o quadrado preto abaixo da técnica escolhida por você. Tá? Então, a gente vai dar uns minutinhos aí. Quem for terminando, vai assinalando aqui que já terminou. Mais uma vez, dúvidas, questionamentos, críticas, sugestões. O microfone está aberto para a gente poder ser proveitoso para todo mundo. Tá? Eu estarei aqui com o Rodrigo hoje de 8 às 10, amanhã também de 8 às 10. Eu espero verdadeiramente que vocês também estejam. Tá bom? Quem também tiver assistido, também dá um tempinho para assistir o vídeo, quiser comentar sobre o vídeo, se está passando por isso, se não está passando por isso, se já deu um furo que apareça no vídeo,
uma situação engraçada, assim, de uma reunião remota nessas plataformas online, como Zoom, como Webex e outros. É curioso da gente compartilhar isso. Eu, particularmente, me enrolo muito com o microfone, ativar e desativar. E as pessoas me perguntam sobre as minhas medalhas, são medalhas de esporte, né? Provas esportivas, natação no mar, corrida, maratona, meia maratona, corrida de aventura e tal. Também tem um quadro do Ayrton Senna aqui atrás de mim no meu escritório. Eu me ferrei um pouco porque todos os meus livros estão aqui nessa prateleira que eu coloquei na parede, então eu não tenho nenhum livro. Tem alguns aqui de gestão, que eu sou apaixonado por gestão. Pessoal que for terminando para a gente sentir como vocês estão, por favor, nos avise aqui no chat. Já já o Rodrigo está chegando aqui para abrilhantar esse nosso encontro. Tem gente no mural 1, tem gente no mural 2, tem gente no mural 3. Eu vou fazer, enquanto o Rodrigo estiver passando o conteúdo, eu vou fazendo essa tabulação dos murais, além do mural 1 e 2, eu vou fazer a tabulação daqui para a gente saber como está o nível de conhecimento, o nível de proposta aqui do pessoal, de vocês, né? No mural 1, a quem recebeu mais votos é a descoberta de pontos em comum. Né? Diga para o grupo que você resumirá as diferenças e semelhanças encontradas. Comece pelas diferenças e depois pelas semelhanças. Cheque com o grupo se os resumos estão corretos. Se for possível, deixe o grupo inteiro fazer o trabalho de agrupamento do que for parecido. Para isso, é preciso que esteja registrado por escrito, em post-it ou algo que permite organizar o conhecimento, intervindo caso o grupo entre em divergência. Isso, de fato, é a técnica que a gente faz muito, né? E o gerente de projeto faz muito bem isso. Muito, muito bem. Então, é uma escolha que realmente faz total sentido com o que a gente está conversando. O numeral 2 também foi a que mais recebeu votos. Aqui ficou em segundo lugar é o ordenamento da fala. Assegurar a fala e a escuta quando todos querem falar ao mesmo tempo. Pergunte quem quer falar, estabeleça a ordem de fala, chame a pessoa que será próxima a falar e quando terminar a rodada, pergunte se alguém mais quer falar alguma coisa. Use o chat da reunião ou ferramentas de levantar a mão para mapear quem quer falar. Use um timer na tela para todos verem o tempo restante e conceda às pessoas o mesmo tempo de fala. Não abra para réplicas e cuidado com o tempo total utilizado. Essa aqui também é uma técnica
bastante difundida e que naturalmente a gente vai adquirindo essa perspectiva para que a gente seja eficaz no que a gente esteja produzindo. Ainda vejo movimentações no mundo moral. Ele está à disposição. Eu me engasguei, peço desculpas. Ele vai ficar à disposição para leitura, para aprofundamento. O link é de vocês, tá? Já tem movimentação? Não tem mais. Não tem mais. Ainda no sentido da visualização, e opa, a técnica do ordenamento da fala passou a técnica da descoberta de pontos em comum. É o ordenamento da fala. É evidente que a gente consegue unir todas essas técnicas em determinados momentos. E cada vez que nós façamos mais reuniões, mais facilitações, a gente vai aprimorando e vai agregando esses conhecimentos e vai se tornando cada vez mais preparados para uma atividade como essa. Bom, pessoal, vou encerrar aqui essa dinâmica, o acompanhamento dessa dinâmica, e vou mostrar para vocês um conteúdo que se chama o seguinte: 10 lições aprendidas sobre facilitação para tomada de decisão em ambientes remotos. Vou projetar. Vou me achar. Matheus, está por aí? Opa, sim, estou aqui. O PDF está aparecendo? Tá sim, tá aparecendo. Beleza. A gente vai conversar sobre 10 lições aprendidas sobre facilitação para tomada de decisão em grupo em ambientes remotos. Isso é um conhecimento acumulado até o momento. É possível que nessas 4 horas de hoje e amanhã nós agreguemos novas funcionalidades para esse decálogo, as 10 lições, os 10 mandamentos, por assim dizer. Número 1. Planeje suas interações remotas. Defina claramente os objetivos, os pontos de partida, os principais momentos e atividades durante reuniões, encontros e oficinas. Planeje suas interações remotas. Ponto 2. Mostre o que está acontecendo. Use e compartilhe documentos e ambientes de trabalho colaborativo para registrar em tempo real o que está sendo debatido e decidido em grupo. Troque a fala pela escrita. Comunicação escrita é muito efetiva em ambientes remotos para a construção de inteligência coletiva e deliberações, além de reduzir enormemente discussões improdutivas. Fale menos, escreva mais. Insira atividades puramente escritas e sem espaço para comentários, réplicas e tréplicas verbais. Ligue a câmera só quando necessário. Chamadas em vídeo são cansativas. Se você não vai olhar diretamente para todas as pessoas presentes o tempo inteiro, avalie quais são os momentos onde o olho no olho é realmente necessário para uma comunicação efetiva. Controle o tempo. O tempo passa rápido em atividades imersivas. Estabeleça o tempo por atividade e coloque o relógio na tela. Conceda tempo adicional se isso não comprometer o andamento de outras atividades e objetivo do encontro, outras atividades e objetivo do encontro. E mantenha o tempo reservado para eventuais ajustes de cronograma. Seja claro nas suas instruções. Cada instrução deve ser informada de maneira clara e preferencialmente tanto verbal quanto escrita. Pergunte sempre se todos entenderam as instruções e tire as dúvidas antes de prosseguir. Use técnicas para levar a voz até você.
Debates verbais alongados podem arruinar interações remotas. A escuta ativa tem diversas técnicas para puxar o debate até você de forma suave e respeitosa e organizar a fala de quem está envolvido no debate. Use as pausas de forma intencional. Intervalos e momentos de pausa, previstos ou não, devem ser usados de forma a manter o bom ritmo do encontro remoto. Pessoas cansadas, distraídas com algum fato externo ou estressadas depois de uma discussão acalorada vão quebrar o ritmo do encontro em algum momento. Não reabra uma decisão recém-tomada. Uma vez tomada uma decisão, o grupo deve seguir em frente. Não abra espaço para alguém contestar uma decisão recém-tomada. Estabeleça previamente no seu roteiro momentos claros onde será possível revisitar no futuro alguma decisão. Repita o lema. É o que faz sentido. É normal as pessoas defenderem suas opiniões e convicções, mas a tomada de decisão em grupo é um jogo cooperativo ao invés de competitivo. Foi o que a gente falou agora no início do nosso encontro. Reforce sempre que a decisão do grupo não é uma questão de certo ou errado. É o que faz sentido entre o que foi colocado na mesa do debate. Beleza? Vou compartilhar também esse material aqui com vocês. Alguém quer interagir? Olha o Rodrigo aí! Rodrigo, eu passei o decálogo aqui, ó, tá? Acabei de passar o decálogo. Ótimo. Vou Então, compartilhar o marco aqui. primeiramente, né, a todos e a todos, né? Desculpa o atraso, estava num outro compromisso que acabou coincidindo, mas vocês viram, né? O Tufi aqui comandou muito bem a ideia desse workshop aqui, né? A gente justamente discutir questões que a gente considera muito relevantes. Essa questão desse ambiente remoto, muitos ainda não, não. Então, tem uma questão que é muito crítica, que é essa questão da facilitação remota, e esse decálogo que o Tuf apresentou, ele é justamente um pilar de várias lições aprendidas sobre esses desafios da facilitação. Então, fazendo uma apresentação mais formal, né? Meu nome é Rodrigo Narciso, sou servidor de carreira da Agência Nacional de Aviação Civil. Atualmente, sou gerente do escritório de projetos da ANAC. Sou formado em educação, pedagogia, tenho mestrado em educação. Sou cofundador da rede do Conexão Inovação Pública, da qual o Tuf também é membro da rede, que é uma rede justamente focada para promover a inovação do setor público. E, justamente, uma coisa que a gente acaba trabalhando muito com projetos e com inovação, assim como vocês também, com certeza, trabalham nessas áreas, é a questão de temos que fazer encontros, reuniões, debater, dialogar e tomar decisões, que é sempre difícil. Ainda mais nesse cenário remoto, que ele é bastante complexo, né? As comunicações são totalmente diferentes, a maneira da interação, ela varia muito, né? Então, o que a gente quer nesse workshop, né, como tu falou, é que a gente compartilhe um pouco de técnicas, de lições aprendidas, de formas em que a gente pode utilizar para a questão da facilitação, né, de grupos. Sofia? E aí Certíssimo. tem uma questão muito interessante no seguinte, né? Quando a gente fala de facilitação, eu escuto muito, né? Que, mas curso de facilitação, então, é para quem faz oficina, faz design thinking, faz não sei o quê. Não. Facilitação, ela, na verdade, é um campo onde ele pode servir para qualquer tipo de interação humana, tá? Então, não, a gente está falando só de oficina, a gente está falando só de design thinking, design sprint. A gente está falando de reunião de trabalho, a gente está falando de uma reunião para criar um artefato para um projeto, criar um canvas de projeto, fazer uma reunião para criar um programa. Então, todos os elementos, uma reunião de equipe para tomar uma decisão. Então, e mais do que isso, facilitação não é ciência de foguete. Na verdade, o que a gente quer mostrar para vocês nesse workshop é que vocês podem utilizar essas técnicas, utilizar elementos da facilitação em ambiente remoto. Eu tenho feito isso praticamente todos os dias, desde que a gente entrou em home office, de reuniões a oficinas, a concepção de projetos. Então, tenho feito isso de maneira bastante intensiva,
Então, a gente queria compartilhar um pouco desses aprendizados com a gente, né? E também fique à vontade também de perguntar, fazer qualquer tipo de intervenção, tá? E aí eu vou trazer, né, uma coisa interessante, até para ser uma coisa mais assim, a gente aproveitar um pouco disso, que antes de falar de facilitação, eu acho que tem uma questão bem interessante, que é a parte da gente poder trabalhar, né, e a gente poder ver a questão do que desafios a gente tem na parte de facilitação ou das reuniões, né? Eu acho que hoje, inclusive no ambiente que a gente está, então, por exemplo, todo mundo acho que praticamente está em casa, né? Ou para a gente está trabalhando de casa, então também estou em trabalho, então também trabalho de casa, né? Estou na minha residência. Então, obviamente, que isso tem trazido várias interações novas. Então, a gente quer fazer um jogo com vocês, né? Então, eu vou pedir aqui para poder compartilhar minha tela, tá? Para poder a gente fazer uma interação e fazer um bingo, para fazer um bingo online. Porque eu também quero mostrar uma ferramenta para vocês que pode ser interessante também para as interações que vocês têm em reunião. Então, ou seja, tudo que a gente fizer aqui também vai ser coisas que a gente espera que vocês podem atuar. Vou pedir para Matheus. Pedir aqui. Um minutinho. Vou pegar aqui para você. Muito obrigado, Matheus. Rodrigo, coloquei você como apresentador. Se precisar que os participantes liguem o microfone, você me avisa que eu habilito aqui de todo mundo e eu conto com a colaboração aí dos 50 presentes, que desliguem o microfone enquanto não estiver falando, né? E aí a gente consegue fazer com que não atrapalhe, né? Ótimo. Então a gente vai estar aqui fazendo uma interação, tá? Essa interação é bem interessante, porque a gente vai fazer uma atividade. Olha aqui. Que é aqui. Então a gente vai fazer, vou pegar aqui e vou botar aqui na Bex e vou compartilhar minha tela aqui. Então aqui vou pedir para que vocês entrem, né? Aqui no, para quem não conhece, o Mentimeter, ele é uma ferramenta para fazer interações, tá? Então ele pode servir para eventos, como aqui o Dia de Gestão de Projetos e Governo, pode servir para reuniões e ele tem algumas características, né? Aqui a gente vai fazer, na verdade, um pouco desse aquecimento e um pouco dessa transição. Então, eu vou pedir para que vocês acessem www.mente.com, tá? Pode ser pelo celular, pode ser pelo computador, e vocês vão digitar esse código aqui, 6841422, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai falar o seguinte, né? A gente vai fazer uma brincadeira de bingo, que é o bingo da facilitação remota. Então, na verdade, como vocês estão vendo aqui na tela, tem várias situações que eu acho que ninguém já passou por alguma delas, né? Desde o microfone mudo, né? Você está falando, mas está mudo, né? Criança, cachorro, música alta, compartilhamento indevido de tela. Acho que ninguém nunca passou por isso, né? Mas são situações em que elas são muito específicas do ambiente remoto, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos ver quem é que completa o bingo, né? Então, a gente vai fazer um quiz. Então, entrem aí, né? Coloquem o nick de vocês, porque a gente vai fazer o bingo. Vamos ver quem consegue completar o bingo ou não. Só que é o seguinte, não pode mentir. Não pode dizer que... Não pode falar sim para uma coisa que nunca aconteceu com você, tá? Só para ganhar ponto. Então, todo mundo precisa estar devidamente colocado aqui, né? Uma musiquinha para alegrar aqui à noite também. Então, entre, porque a gente vai ver, né? Será que essa questão que eu falei do lado do bingo é verdade? Ah, não, o Rodrigo está inventando isso. Ah, isso aqui nunca aconteceu na minha empresa. Isso aqui nunca aconteceu no meu órgão. Que é aqui, remota, aqui ninguém, todo mundo vai com o botão de áudio cravado, certinho. Ninguém
fala e ninguém escuta. Então, vou dar mais um minutinho, tem 24 pessoas aqui. Quem não quiser participar, pode ficar tranquilo, pode acompanhar aqui da minha tela, né? Então, vou dar mais 10 segundos para o pessoal poder entrar aqui, né? Para que a gente possa começar e a gente ver, né? Se isso acontece de verdade e qual é a frequência que isso acontece, tá? Então, isso é uma coisa muito legal para a gente poder também ver, né? Como é que é essa realidade. Opa, chegou mais um aqui. Então, vou dar entrada aqui no nosso quiz, né? Opa! Vou começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem entrou? Lembrando, responda rápido para ganhar mais pontos. Você já passou por isso? Alguém falando com o mudo ligado? Sim ou não? A grande maioria já passou por isso, né? Vou falar, liga, seu áudio tá desligado, né? E até aproveitar aqui, né? Nath, Juliana, Maria, Mariana, Daiane, Tatiana, Andréia, sejam muito bem-vindas, né? Lembrando que tem a pontuação, porque é um quiz, né? Então respondam rápido, até porque são só 5 segundos, né? E esse aqui. Gente, desculpa ter chegado agora, ter voltado, né? Minha conexão caiu de novo. Tá muito ruim a internet aqui. Estou usando 4G aqui e tá uma miséria, né? Então, por quê? Porque no ambiente remoto, o que acontece, né? É muito interessante que, assim, né? A gente fica muito refém da tecnologia, né? Eu já tive casos em que a minha luz caiu. E eu tive que segurar uma facilitação no 4G, e sem luz, e torcendo para voltar logo, senão também corria o risco de estar descarregado, né? Opa, então Nath está na frente. Vamos lá para o terceiro parte do bingo. E esse aqui? Quem tem filho em casa, principalmente as mulheres, né? Estou com fome, né? Mãe, pai, estou com fome. Então, muita gente não passou, tá bom. Mas quem tem filho, às vezes sempre passa, né? Mãe, estou com fome, pai, está na hora de comer. Então, também acontece muito para quem está fazendo o home office obrigatoriamente em casa, né? Por conta do isolamento. Não pode ir para uma cafeteria, não pode ir para outro lugar, né? Nath continua na frente. Para a nossa próxima pergunta do bingo, né? Isso aqui, né? Se tem. E detalhe, não é só o choro da sua criança, tá? Tem vários casos em que é o choro da criança do filho do vizinho que está atrapalhando sua reunião, né? E aí, o pior, você não tem nem o que fazer, né? Por conta do isolamento. Então, muita gente, a maioria também já passou por isso, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, então isso acaba acontecendo também, né? Então, tem um elemento bem interessante em relação a isso, né? Isso aqui, né? Eu acho que foi uma coisa que até foi naquela parte inicial, né? Como é que você faz o ordenamento da fala, né? Então, ou seja, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né?
E aí fica desesperado, né? Não, um de cada vez, por favor. Não, gente, não dá para duas pessoas falarem ao mesmo tempo, ninguém se escuta. Né? E todo mundo falando, né? Então, isso é um elemento crítico. Como é que a gente ordena a fala dentro de reuniões remotas, né? Então, Nath continua lá na frente. E também tem o seguinte, né? O inverso, né? Você faz uma pergunta, pede opinião, pede para colocar, e aí fica aquele silêncio. Aí ninguém fala, né? Aí você fala, gente, estou esperando, alguém faz um comentário aí, alguém tem algo a dizer, responde. Isso é muito comum quando o pessoal faz com câmera desligada, né? Porque sem a pessoa falar e sem a câmera, aí você nem sabe se a pessoa está lá realmente, né? Então também o silêncio, ele pode também atrapalhar essas interações, né? Então, ó, de novo aqui, né? Nath e Juliana aqui na frente. Essa também acontece muito em oficina, né? Em eventos. Não, vamos tirar uma foto com todo mundo. Então, vamos ligar o vídeo. Todo mundo liga o vídeo aí, né? As pessoas estão deitadas ou não quer mostrar a casa. Não, abre aí, né? Vamos fazer um momento de interação, né? Então, também acontece muito. Às vezes é divertido, às vezes talvez não. Depende do caso, né? E também tem isso, né? Às vezes acontece, né? Normalmente acontece muito em oficina ou em treinamento, né? O pessoal quer botar um fundo diferente, aí bota estrelinha, bota um monte de coisa, e aí fica, na verdade, aquela distração toda, né? Normalmente isso acontece muito em ambientes mais descontraídos, mas também é uma coisa que é exclusivo do online, né? Até porque, normalmente, mesmo no treinamento formal, presencial, você não vai fantasiado de pirata, nem trazendo a Via Láctea no fundo do... Então, isso também acontece. E, claro, né? Alguns têm criança, outros têm animais. Seja o seu ou seja do vizinho também, né? Porque também pode acontecer, né? De ele estar o quê, né? E a maioria aqui falou que acontece, né? Vários cachorros latindo, né? E o Ivan, durante reuniões, projetos, oficinas, treinamentos, interações remotas. Então é uma ocorrência até mais comum do que filho, né? Em termos de possíveis interrupções. E claro, né? Você pode também ter, né, que o seu próprio pet aparece no vídeo. Normalmente o pessoal para, né? Ai, que lindo, que fofo, que maravilha. Ai, qual é o nome? Então também é um elemento que às vezes acontece, né? Aquela coisa, né? Vai dividir a tela, né? Então também acontece com bastante frequência, como a gente está vendo aqui. E também, para quem passa a situação em casa, né? Às vezes pode acontecer isso também, né? Aparece alguém que não deveria estar na sua reunião, aparece passando no fundo do vídeo, né? E muita gente acontece isso, né? Pelo visto, quando está aqui, né? Ou seja, marcar a cartelinha do bingo, né? Ou seja, nossa, então não passa atrás da tela, amor, que isso, bota toalha. Então também é uma coisa que acontece, é uma distração, né? Tem até no YouTube, se vocês procurarem, tem vários casos bem constrangedores, né?
sobre isso, né? De pessoas que passaram, né? Eu já vi aqui isso aconteceu agora, inclusive, já vi aqui hoje, agora nesse workshop, para vocês terem uma ideia. Ah, e também tem o seguinte, né? Aí você ou um vizinho, que é a mesma coisa de você ter um cachorro, uma criança, né? Vem um ruído externo que é indesejável e ele vem atrapalhar o áudio da sua reunião, né? Eu falo assim, muta esse áudio, tá muito alta a música aí. Então a pessoa vai lá e te muta, né? Para poder não atrapalhar a reunião. Ah, e tem essa aqui, né? Essa reunião não poderia ter sido e-mail. Então, isso aqui é uma situação que acontece muito, né? E não é à toa que essa que é a última questão, né? Então, vamos ver, né? Quem formou a pontuação, né? Então, o Edson Jesus, com 13.650 pontos, ganhou o bingo, né? Então, de todos, né? Mas para gente, todo mundo que teve 13 mil pontos ou 12 mil aqui passou pela grande maioria das situações, né? Do bingo, do nosso bingo remoto. Então, o que a gente quer mostrar com isso aqui, né? Primeiro, dar os parabéns, né? Talvez não, né? Porque também pode não ser muito desejável, né? Porque tem muita interrupção. Mas a ideia do bingo tem dois motivos, né? Ela tem tem um primeiro motivo. Primeiro, porque assim, é uma dinâmica mais lúdica, né? Mas e o Mentimeter, né? Ele é uma ferramenta para eventos, treinamentos. Você pode usar em reuniões também. Então, ele é ótimo, por exemplo, se você tem algum ponto que você queira colocar para todo mundo, tá? Obviamente que na ferramenta de quiz você coloca um nick. O Mentimeter você pode fazer perguntas, nuvem de palavras, levantar várias questões que pode ser usado para tópicos de reunião. Então, ele tem uma função que, na verdade, você pode usar de uma maneira muito inteligente para ordenar a fala. Então, a pessoa ela coloca a pergunta lá no Mentimeter, você projeta, é anônimo, então você não precisa identificar a pessoa, então a pessoa pode colocar lá. Você, como apresentador, você coloca lá na tela, se você quiser ouvir previamente, fora, e fala o seguinte, ó, chegou essa pergunta aqui, ou chegou esse ponto de discussão. Ou, como a gente colocou no quiz, na verdade, se fosse um ponto, você poderia colocar, digamos, uma pergunta rápida, com 3 pontos para uma votação rápida e anônima, utilizando o Mentimeter. E aí as pessoas poderiam escolher, também de uma maneira muito rápida. Então, ou seja, é uma ferramenta que ela tem um aspecto lúdico, como vocês viram no quiz, mas, principalmente, ela tem um aspecto que ajuda você que está precisando facilitar algum tipo de interação, tá? Para a gente poder trabalhar, né? Então, é uma coisa bem bacana, também que pode ser utilizado, né? Vou até ver uma pergunta aqui da Ana, né? Ela falou o seguinte, né? Adorei a dinâmica do bingo. Como formata isso no Mente, né? Então, no Mente, como é que foi formatado? Eu peguei cada item lá do quadrado, né? E botei no quiz com uma pergunta sim ou não. Então, aquela coisa do bingo. Porque numa dinâmica mais presencial ou pelo Miro, o que eu faria, né? Ou como eu faço, né? Eu falo, quem já passou por isso, pega, como vocês fizeram no início com o Tufi, pega a estrelinha ou pega a bolinha e bota no quadradinho que representa a situação que você passou. Então, você consegue fazer isso também pelo Mentimeter. Ou seja, por essa forma. Então, as pessoas conseguem interagir e, na verdade, a gente está trocando junto aqui um conhecimento.
Então, quando a gente fala de facilitação, a gente, novamente, é mais do que facilitar oficina, mais do que facilitar treinamento. A gente, na verdade, está fazendo uma gestão do conhecimento e favorecendo o diálogo, que às vezes é muito truncado na parte da questão online, tá? Novamente, tudo que a gente fez e as perguntas do bingo, elas não são aleatórias, tá? Elas, na verdade, elas representam situações que acontecem, e vocês mostraram isso na resposta, que atrapalham a interação entre pessoas. Por quê? São distrações. Então, olha, então assim, pode colocar até no chat, tá? E depois vai ter um momento que eu vou abrir o microfone e colocar no chat também. Quantas vezes aconteceu o seguinte, né? A pessoa, ela vai falar, tá com o microfone desligado, né? Tá mutado, ela não vê, começa a falar, e a pessoa fala: olha, abre seu microfone, tá mutado. A pessoa para o raciocínio, tem que voltar tudo de novo, quebra o fluxo da reunião, só por conta de um detalhe que era a questão do microfone. Então, na verdade, o que o bingo mostra? A quantidade de elementos de interrupção do fluxo de comunicação, dos mais divertidos aos mais sérios, que podem atrapalhar o andamento de uma reunião que às vezes é muito séria. E isso são fatores que muitas vezes são fora do seu controle. Novamente, quando o cachorro do vizinho late, o que você vai fazer? Você vai levantar, vai bater na porta. Cala a boca, esse cachorro, eu estou trabalhando. Quando você tem uma perda de conexão da internet, o que você faz? Você chora. Fala, nossa, estava apresentando aqui, caiu. Nossa, e agora? Eu vou voltar pelo 4G, 4G não entra. Cara, estou fazendo uma apresentação aqui crítica, importantíssima. Estou conduzindo uma reunião com uma decisão estratégica. E agora? Então, uma coisa muito importante, e a gente, obviamente, usa esse elemento mais lúdico, falar o seguinte: a gente está sujeito, nas nossas interações remotas, a muitas interrupções, tá? Tanto quanto acontece na presencial. Então, quem tem o papel de facilitar, e qualquer um pode ser um facilitador, tá? Isso é muito importante. Facilitador não é um ser mágico. Facilitador é alguém que pode ser um membro da reunião, mas que ele está ajudando a coordenar essa parte da comunicação e ele pode trazer alguns elementos. Então, por exemplo, nossa, a pessoa caiu a conexão. Puxa, talvez a gente possa mudar a ordem de fala. Talvez a gente ter uma interrupção. Vamos tentar, então, digamos, usar o fone de ouvido, que ajuda a reduzir o ruído externo? Dá para fazer isso? Dá para a gente tentar uma intercorrência? Aí eu vou falar de um caso real, tá? Como eu falei, eu estava facilitando o treinamento, um grupo grande, e faltou luz. Faltou luz, acabou. Zerou. Então, sem luz, sem internet em casa. A minha sorte, quer dizer, não foi sorte. Por quê? Porque eu tenho plano de contingência, tá? Eu sempre deixo para esses eventos o meu notebook ligado, tudo ligado, carregado no máximo, tá? Porque foi a minha sorte. Porque se estivesse fora e na metade da carga, tinha descarregado o celular e tinha acabado com o treinamento, tá? E aí, para recuperar, ia ser um transtorno, por conta da questão de data. Então, ou seja, então uma coisa muito importante para qualquer tipo de situação de facilitação ou de reunião é, quais são os elementos que mais impactam? E como é que a gente pode fazer um elemento da gente poder trabalhar isso, tá? Novamente, vamos pensar pelo seguinte. Então, e às vezes a questão também é de ter compreensão. Novamente, é muito comum. Puxa, tem uma criança que está chorando em casa, assim. Não tem. Acho que principalmente para as mulheres que estão aqui, sabe que é trabalho de casa, cuidar dos filhos, é muito cansativo, é muito extenuante. Então, é parte desse, não gosto de falar, esse novo normal virou meio lugar comum, né? E ninguém sabe exatamente o que é esse novo normal. Mas é uma situação que deve ser levada em consideração e é importante também que as pessoas tenham sensibilidade também de falar o seguinte: mas tá vendo a pessoa e tal, tem profissionalismo? Cara, depende. Pessoas às vezes estão num lugar que elas não têm o que fazer. E eu acho que isso precisa ser respeitado também nessas interações para ter uma melhor comunicação e ter
Ela é uma brincadeira e não, né? Eu acho que vem no e-mail. Eu acho que também é aquela questão, não sei, que vocês podem falar essa interação, mas, por exemplo, eu faço reunião todo dia. Então, todo dia tem uma reunião, tem encontro, tem alguma coisa agendada. Eu acho que a maioria de vocês que trabalham, trabalham remotamente, passam por isso, ou presencialmente também passam muito por isso, tá? Ou reuniões são inevitáveis mesmo, tá? Tem que participar. Às vezes é necessário, mas às vezes fica pensando, será que a gente está utilizando a melhor maneira de comunicação para o objetivo que a gente quer? E aí eu vou trabalhar muito aquela questão, como o Tufi apresentou, da questão lá do decálogo do planejamento. Será que a reunião que a gente está querendo agendar, ela é realmente necessária? Será que as pessoas que eu preciso que participem comigo, elas têm que estar comigo neste momento para a gente poder conversar, para a gente poder deliberar sobre alguma coisa, para elas poderem ser informadas, todas juntas, e poder ter algum momento de interação, ou só estão ali para ouvir? Então, eu acho que a primeira questão, quando a gente fala das interações de facilitação de reuniões, encontros e afins, é fazer essa pergunta fundamental. É realmente necessário? Eu acho que isso vale para tudo. Há momentos que realmente a riqueza do contato presencial, ou melhor, contato síncrono, ele vai ajudar a melhorar a comunicação. Não há comunicação mais rápida ou mais sim do que você falar diretamente no olho no olho, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, o Vitor Massari, ele fala muito isso, né? Se você vai resolver um assunto imediatamente, você vai lá e fala com a pessoa, vai lá pessoalmente, ou liga e fala com a pessoa direto. Não manda e-mail esperando assim, eu te mandei, né? Você viu? Cara, eu não vi, cara. Eu tenho mas era urgente, procurou pessoalmente. Não, mandei e-mail. Você tem que olhar e ler. E a gente sabe, né, que com esse aumento do fluxo de informações escritas, então é aquela coisa do tipo, e-mail você vai ter milhares de e-mails para ler. Até o WhatsApp, né? Hoje, basicamente, até eu fico brincando, né? Que o WhatsApp é o novo e-mail, né? Por quê? Porque a pessoa agora ela tem o WhatsApp no trabalho, né? No grupo, já manda direto para o seu WhatsApp, né? Pro grupo de trabalho, o pessoal, e fala o seguinte, ó. Por quê? Porque até a configuração de ser um comunicador instantâneo, ele cria aquela expectativa de que você vai receber imediatamente, vai ler imediatamente, vai responder imediatamente. E aí, quando você tem 30, 40 pessoas pedindo a mesma coisa, fica difícil de você conseguir gerenciar o trabalho que você tem que fazer. Então, eu acho que o primeiro ponto é justamente a gente voltar, antes de falar detalhadamente de técnicas, é a gente pensar justamente essa questão da interação e pensar exatamente isso. As interações que nós precisamos de pessoas são necessárias? Eu preciso reunir 3, 5, 10, 20, 50 pessoas para a gente ter essa interação? Então, acho que essa é a pergunta fundamental. E, se preciso, como é que eu posso fazer o gerenciamento dessas informações? Aí entra uma questão muito interessante da questão das facilitações, tá? Até vou aproveitar uma pausa rapidinha para pegar essa pergunta aqui da Ana, né, que está aqui no chat. Então, podem fazer, né, que é a questão de Miro da versão gratuita, né? Tem sim. O Miro ele tem uma versão gratuita, tá? Basicamente, a versão gratuita você pode fazer, quando vocês fizerem atividade com o Tufi, vocês podem fazer tudo aquilo, tá? Né? Porque dá para você criar post-it, subir imagem, botar o emoji, que é uma funcionalidade nova, dá para fazer no gratuito. A única diferença do Miro é que é o seguinte, ele tem uma limitação do número de quadros. Então você só pode trabalhar com 3 quadros simultaneamente, os mais recentes. Se criar um quarto, ele bloqueia. E aí você não consegue fazer mais nada, a não ser que você pague por ele, tá? Mas é uma ferramenta de colaboração muito interessante, como vocês viram, tá? Eu uso o Miro direto, né? Então, para tudo, para reunião, para fazer croma de projeto, para facilitar o workshop, para fazer registro de reunião. Então, tem umas ferramentas que a gente usa, uma que até criei, a matriz de deliberação, se vocês quiserem. A gente mostra aqui, tá? E faz com vocês agora, se vocês quiserem, ou a gente faz amanhã. Então, também é muito interessante, por quê? Porque ele tem uma questão muito interessante, porque ele ajuda a colocar as pessoas numa mesma tela, uma mesma mesa. E uma coisa que foi trazida lá do Decálogo, que é uma lição aprendida, é o seguinte, né?
E aí, pegando aquele exemplo, né? Nossa, todo mundo quer falar, tá? E aí tem o seguinte, falando um pouco de experiências, né? Então, o que acontece? Dá numa reunião com 10, 15 pessoas, numa reunião que vai durar 1 hora, 1 hora e meia, todo mundo tem espaço de fala numa reunião? Provavelmente não, tá? E, novamente, como vocês viram, quando todo mundo quer falar ao mesmo tempo, no online é muito mais difícil de você ordenar a fala. Por quê? Porque lá, quando você está numa reunião, né, você ainda pode fazer aquele cochicho, aquela conversa paralela. Você até consegue ter pessoas conversando cruzado, né? E todo mundo se entende dentro de quem está ouvindo, porque você consegue focar a sua audição na pessoa que você está querendo interagir, independentemente de outras pessoas no recinto. No remoto, como vocês sabem, não dá para fazer isso. Então, se eu e Tufi a gente ficar falando ao mesmo tempo, vocês não vão ouvir nenhum dos dois, tá? E aí, aquela coisa, abre o microfone, fecha o microfone, ordena a fala. E aí, uma coisa que eu uso, e aí pode ser o Miro, pode ser até um PowerPoint, tá? Ou seja, você não precisa nem assim, vamos pegar um Google Apresentações, vamos pegar o slide do Google. Porque no lado do Google você pode criar um cartãozinho e fazer post-it. Gratuito, aberto, e serve para você fazer o quê? Ordenar a fala e ordenar as interações de maneira escrita. Por que é interessante e por que eu gosto de trabalhar muito com isso? Tá? Por dois motivos. Então, vou pegar um exemplo muito prático. Se eu pegar, por exemplo, o seguinte, olha, vamos abrir um ponto de discussão aqui. Né? Digamos que a gente abra aqui um board do Miro e fale o seguinte, olha, eu quero saber a opinião de cada um de vocês sobre uma determinada, digamos, sobre assunto lá, sobre o Campeonato Brasileiro, digamos. Ou pode ser uma coisa mais séria mesmo. Digamos, vamos discutir projetos, vamos discutir um desafio estratégico, vamos tentar fazer uma matriz SWOT. Então, não importa. Em vez de deixar todo mundo falar, vamos fazer o seguinte: todo mundo escreve. Coloquem, digamos, ó, vou dar 10 minutos para todo mundo escrever. E o pessoal vai escrever sem interagir com o outro. Então, cada um vai pegar um post-it, e aí serve tanto para o virtual quanto para o presencial. Mas por que isso funciona muito melhor no virtual, tá? E cada um vai escrever um ou dois post-its falando: olha, eu acho que a nossa fraqueza é tal, a nossa força é essa, o problema é esse, a causa é tal. E aí todo mundo coloca o que escreveu na tela. Por que isso é interessante? Tá? Porque isso ele ajuda a você dar voz para quem não se sente confortável em falar verbalmente. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação onde tem várias pessoas numa sala ou num ambiente virtual, uma ou duas monopolizam a fala falada, a voz, e a maioria fica silenciosa. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente acaba tendo o seguinte, né? A gente acaba tendo um problema de participação. Quando a gente reúne pessoas, e essa reunião é necessária, nós precisamos das pessoas para que elas colaborem para a gente discutir nossos pontos de pauta e tomar as decisões que a gente precisa tomar em grupo. Então, um elemento muito importante da qual as técnicas de facilitação elas ajudam, e eu vou passar por elas um pouco mais detalhados nessa parte final do workshop, é justamente a gente conseguir garantir este espaço de fala. Ou seja, e você fala escrito. E é bem interessante porque eu já facilitei workshops, tá? E aí eu estou falando de workshops de design thinking, que até eu tinha um paradigma, né? Se você falasse em 2019 que ia fazer um design thinking remoto, que você vai falar, não dá. Design thinking é uma abordagem que tem que estar todo mundo junto, todo mundo tem que conversar, tem que ter discussão aberta, tem que botar todo mundo na mesma sala, tem que botar o café na sala, porque remoto não funciona. Não existe design thinking remoto. Ouvi muito isso. E agora? Todo mundo isolado, Covid. Dá para fazer? Dá. E eu acho que aí foi interessante porque essa situação que a gente está vivendo, ela quebrou alguns mitos e também exigiu adaptar certas situações do presencial para o remoto. Então, por exemplo, a gente fez um design thinking silencioso. Pô, como é que você pode fazer de silencioso? Porque existe um elemento muito importante que é o elemento visual. Então, na verdade, tem uma coisa muito importante das facilitações remotas, sejam reuniões, é que você precisa ter um cuidado muito maior na preparação do seu ambiente.
colocar de maneira clara instruções que as pessoas consigam entender lendo, ou que elas saibam como fazer, principalmente para quem não está habituado com determinadas ferramentas. É uma coisa que eu aprendi muito com o Miro, foi o seguinte: ele é muito legal de usar, mas ele tem uma curva de aprendizagem, tá? Obviamente, depois que você passa por ela, nossa, eu posso fazer um monte de coisa no Miro, que legal. Só que tem uma barreira. E se você não tiver o cuidado com as pessoas, elas simplesmente se sentem intimidadas e não participam. Eu já peguei, tá? Eu posso falar mesmo, foi uma lição aprendida, de ter situações de trabalho em grupo, oficinas, reuniões, e que, como eu não fiz a preparação adequada das pessoas, teve pessoa que falou o seguinte: olha, eu não vou interagir, não. Eu tô com medo aqui de fazer alguma besteira, de apagar alguma coisa aqui, então eu não vou participar, não, Rodrigo. Tudo bem? Aí tu fala, tudo bem, mas não tá bem. Porque significa que ali, por eu não ter tido o cuidado necessário com aquela pessoa, eu perdi o conhecimento de uma pessoa que era relevante para aquela reunião. Ela deixou de colaborar, ela deixou de ajudar, porque ela se sentiu intimidada pelo ambiente e isso fez com que ela não participasse. E, obviamente, que, às vezes, quando você está muito habituado com uma ferramenta, você tende a perder essa percepção do iniciante, né? Aquela questão da empatia, né? Ah, mas, poxa, é fácil, assim, é fácil hoje para mim. Mas pensa pela pessoa que está tomando contato com uma ferramenta de interação pela primeira vez. Como ela se sente? Então, acho que isso é um elemento muito importante, principalmente quando a gente precisa estar em lugares aonde a gente não conhece as pessoas. Então, uma coisa que eu tenho sempre feito também, por exemplo, quando eu uso o Miro, eu sempre mando, né? Aqui é um pouco diferente, né? O workshop, a gente pode, até vou deixar o link aqui, para fazer um aprendizado. Ó, então, ó, vou te mandar um board que eu criei, que é para justamente você praticar e perder o medo do Miro. Olha que legal. Puxa, a gente vai perder o medo? Vai. Pode fazer no seu ritmo, aprende no seu ritmo, que vai ser legal. Então, o Miro, o que ele faz? Eu falo Miro, mas pode ser o Mural, pode ser o Google Jamboard, pode ser o Google Apresentações, pode ser qualquer lugar aonde as pessoas têm uma tela e elas conseguem compartilhar os seus escritos, né? Não precisa ser um post-it bonitinho, pode ser numa caixa de texto. O importante é que você crie, novamente voltando lá para o decálogo, que você crie um ambiente onde as pessoas vejam claramente o que está sendo feito. É um elemento que ajuda muito nessa transição do conhecimento. Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente usa essas ferramentas online, tá? E principalmente, novamente, e aí eu falo mesmo, é deliberado o controle da fala. Eu tenho uma experiência, né, em que eu vejo as minhas reuniões mais produtivas são reuniões online, onde as pessoas falam menos e escrevem mais. E de maneira inversa, né, Tufi? Quanto mais as pessoas falam, menos elas escrevem e no final ninguém lembra do que foi discutido. Se você não tiver uma pessoa especificamente para fazer ato. Então, olha que interessante, né? Então, eu acho que, novamente, tem pessoas que querem falar? Tem. Ah, então eu corto o microfone de todo mundo? Não precisa. Mas é importante que a gente controle o ambiente de fala. Que a gente controle isso, e isso é um papel do facilitador. Seja para ordenar a ordem de inscrição, seja para falar o seguinte: este momento é silencioso e vocês só vão poder falar através do que vocês estão escrevendo. Porque isso é muito importante na gestão do conhecimento e na troca de informações. Tá? Ou seja, então, na verdade, e aí vou abrir para o TUF também, o TUFI, perdão, colocar algumas observações dele, e a gente vai passar um pouco por aquele baralho, melhor, de técnicas de escutativa, que foram criadas pensando em oficinas presenciais, reuniões presenciais, e como você pode adaptar cada uma delas para o ambiente remoto. Tá bom? Então, Tufi? Legal o áudio. O Matheus vai publicar aqui para vocês, porque eu não consegui fazer, o decálogo da facilitação remota. Os 10 mandamentos da facilitação remota. Então, Matheus, se você puder botar aqui no chat, eu te agradeço. Beleza, Tuf, já coloquei, já compartilhei no chat. Já compartilhou? Porque eu não consigo ver. Ou está compartilhando?
Sim, já compartilhei, eu coloquei o link aí para o pessoal, então quando eles clicarem, eles vão conseguir abrir esse PDF que você compartilhou. Ah, É, legal. Eu não consegui chegar aqui. Desculpa, obrigado, tá? Ótimo. Muito obrigado, Matheus. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar minha tela. Aí, o que eu vou fazer, né? Vocês viram lá, e eu vou falar um pouquinho de cada uma das 16 técnicas de escutativa. Essa aqui é diferente, e aí vou colocar aqui no compartilhar no quadro, né? Vocês estão vendo aqui? Porque eu tenho o seguinte, né? Então, na verdade, qual é a referência? Então, a referência, vou até abrir aqui, né? É esse livro aqui, né? Do Sam Kanner, né? O Facilitators Guide to Participatory Decision Making. É um livro muito bom de facilitação, recomendo. Não tem em português, infelizmente, tá? Mas é excelente. Então, uma parte deste livro é essas técnicas de escuta e de participação, tá? Então, o que acontece? Aqui é uma tradução que a gente fez. Tem o nome da técnica em cima, a descrição, tem uma imagem, tem o como é que você usa a técnica, e esse azul aqui é exclusivo. Depois até a gente vai mandar para vocês este baralho. Isso aqui está na forma de carta, então é um baralhinho mesmo, tá? Vai ser um PDF que vocês podem, inclusive, utilizar nas oficinas de vocês, ou para ensino de facilitação, tá? Que é o seguinte, né? Esse azul aqui são adaptações a partir daquelas lições aprendidas que a gente tem para cada uma delas, para cada uma dessas técnicas. Novamente, uma coisa muito importante é que determinadas técnicas, elas são focadas para o presencial, para interação síncrona e presencial, e para ela funcionar no remoto, a gente precisa adaptar, tá? Então, a primeira técnica que eu quero mostrar, que está aqui na tela, é a paráfrase, né? Então, a paráfrase, ela é muito utilizada, né? Ela é muito legal porque ela ajuda a garantir que o que a pessoa está falando está sendo compreendido, né? Então, tem uma coisa muito importante, seguinte, e aí também tem uma regra meio comum. Toda vez que você vai utilizar alguma técnica dessas, a maioria delas, o que a gente costuma fazer? A gente costuma checar. Então, por exemplo, se eu parafrasear alguém, você vai falar o seguinte: você faz a paráfrase, né? Ou seja, você diz o que a outra pessoa falou com as suas próprias palavras e pergunta: é isso mesmo que você quis dizer? Aí, essa pergunta vai induzir uma resposta. Toda pergunta induz uma resposta. Vai falar: é isso mesmo que eu quis dizer. Você entendeu? Não, você não entendeu. Eu quis dizer tal coisa. E isso ajuda a gente a refinar, principalmente quando a gente tem interação verbal nos ambientes remotos, né? Então, ou seja, pode fazer escrito? Pode. Então, isso também é muito legal. Mas ele ajuda muito também pelo seguinte. E também tem um outro detalhe, tá? É o seguinte: quando você tem uma discussão que várias pessoas estão falando, você utilizar, por exemplo, paráfrase, ele é uma maneira bastante efetiva, ainda que sutil, de você puxar a palavra para você. E aí você pode reordenar a fala quando você volta a palavra. Então, digamos, tem três pessoas discutindo. Aí você fala o seguinte: só um minutinho. Puxa, Tufi, deixa eu ver se eu entendi. Você quis dizer tal coisa. Todo mundo normalmente vai parar. Eu puxo a fala, ordeno ela com a paráfrase, e aí ela volta para mim, ou para você que está facilitando, coordenando a reunião. E aí você pode devolver para quem você quiser. Então, ele também tem uma questão sutil, que é um efeito da técnica, não é o primeiro efeito, mas é um efeito colateral, em que você consegue trazer a fala para você e ordenar, às vezes, uma fala que está muito tumultuada. Tá? Então, isso aqui é uma das mais usadas e você usa para várias. Uma outra muito interessante é a legitimação. Tá? Existe uma questão muito comum em que você tem o seguinte, né? A pessoa tem uma posição, está defendendo, eu acho isso, 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 né? E aí, quando você está coordenando ou facilitando, a pessoa fala o seguinte: Rodrigo, você concorda? É isso mesmo? Quando ela pergunta isso, ela quer dizer o seguinte: você valida o que eu estou fazendo? Você concorda? Porque às vezes, quando você tem um papel de liderança numa reunião, um papel de coordenação, facilitação, as pessoas tendem a olhar você de uma maneira diferente.
embora isso não é verdadeiro na facilitação. Facilitador não sabe mais, facilitador só está ali para ajudar que as pessoas cheguem na decisão que elas vão construir. O facilitador não sabe mais que ninguém, não manda em ninguém, não decide nada. Mas a pessoa fala o seguinte: se o facilitador falar que concorda comigo, eu consigo ter um reforço da defesa do meu ponto perante os demais que estão discordando de mim. Ou seja, ele te puxa como validador. Isso é uma armadilha. Então, o que você faz? Né? Você faz o seguinte: você fala o seguinte, olha, legal, acho que a sua opinião contribui, né? Posso ver essa perspectiva, mas você não está concordando. E tem uma questão muito importante na facilitação remota, porque normalmente o que eu tenho experimentado em situações práticas é que quando há necessidade desse tipo de legitimação, a pessoa ela está argumentando verbalmente e não tem nada escrito. Por isso que tem essa observação aqui. Você pode fazer a legitimação verbal, até para puxar a fala para você e reordenar a fala dos participantes, e estimula. Bacana. Matheus, eu vejo a sua perspectiva sobre isso. Pode escrever aqui. É importante que ela esteja escrita aqui para a gente poder discutir lá, com o grupo. Ok? Ok. Tá vendo? Você faz uma indução. Então, a legitimação não é concordar. É você meio que você reforça que essa opinião foi ouvida, foi escutada, mas você, necessariamente, você não está tomando posição. E às vezes isso é muito importante, principalmente em situações de conflito. Tá? O terceiro ponto é abertura de espaço para alguém em silêncio. Isso é muito comum. Né? A reunião tem 10 pessoas, 2 falam, 8 caladas. Estão no WhatsApp, ou estão vendo e-mail, ou estão fazendo qualquer outra coisa. Tá? Então tem uma coisa muito interessante no seguinte, né? Uma coisa muito legal é criar momentos para essa pessoa falar. Ah, legal. Então, digamos, o Tufi está meio calado, o Matheus está falando bastante. Pô, legal. Bacana. Então, muito bom, Matheus. Acho que o que você está levantando aqui é bem interessante. Acho que alguém não falou ainda. Tufi, você gostaria de fazer alguma consideração? Você quer fazer um comentário ou quer escrever alguma coisa? E aí veja como é que o ambiente remoto ele favorece algumas interações. Eu vejo vários casos da pessoa que ela não se sente confortável em falar, mas ela escreve com desenvoltura. Ela se sente muito mais confortável em escrever do que falar. Então, por isso que eu sempre uso nas facilitações remotas algum tipo de suporte escrito. Tá? Novamente, que nem aqui. Vocês podem deixar as suas perguntas no chat da live, escrever, normal. Ou vocês podem fazer o seguinte: a gente vai abrir o microfone daqui a pouquinho, e vocês podem chegar e falar o seguinte: eu queria fazer uma pergunta. Quando você dá essas opções, você garante também em atender mais de um tipo de perfil. E isso também é um elemento muito interessante. Tá? Outra coisa importante é o seguinte: da mesma forma que o silêncio que não intencional é ruim, né? Aquela pergunta, alguém tem alguma coisa a dizer? Aí ninguém responde nada. Fazer um silêncio intencional, fazer uma quebra da fala pode ser muito interessante, né? Então, novamente, a pessoa está discutindo. Então esse ponto aqui e tal, não sei o quê. Então, beleza. Legal, é um ponto bem interessante, né? Vamos fazer o seguinte, 10 minutos, 10 segundos, 15, a gente não vai falar nada. Escreva o que vocês acham aqui no slide, ou no Miro, ou no mural, onde vocês queiram. Assim, silêncio. Pensem primeiro e depois escrevam. Novamente, quando você usa o silêncio a seu favor, né? Então, é aquela questão. Então, e você mantém o respeito, tá? Então, a pessoa falou, reseta. Se você puder mutar o microfone, se você tiver permissão para isso, muta o microfone de todo mundo. Usa essa questão do silêncio também para fazer uma ordenação da fala das pessoas, mesmo que ela seja uma interação por escrito. Uma outra técnica muito legal é o rastreamento, né? Novamente, o debate está muito quente, é um problema complexo, é muito comum em determinadas discussões, tem muitos pontos, então vamos fazer o seguinte, olha, vamos rastrear, né? Vamos analisar cada um dos tópicos de debate simultâneos, né? Então, novamente, você resume, nomeia os pontos, valida, né? É isso mesmo que vocês querem dizer? Esse ponto aqui é que a gente colocou, né? E pede para retomar o debate.
Novamente, você está organizando a fala. E usem, novamente, uma combinação entre o falado e o escrito. Você pode resumir verbalmente para você puxar a fala para você e utilizar o escrito para organizar a inteligência coletiva que está sendo criada. Novamente, para isso que existem técnicas para você não fazer aquela bagunça de post-it. Ordena, bota tópicos, circula, coloca uma palavra para a gente poder trabalhar e a gente poder fazer. Tá? E aí, obviamente, que o resumo ele ajuda muito isso, né? Consolidar, né? Enumerar os pontos. Então, você pode utilizar o rastreamento junto, né? E aí você pode fazer uma pergunta, né? Olha que legal. Agora que a gente fez a parte daqui de falar de técnicas, será que vale a pena a gente pensar em algum tipo de situação real para a gente ver que técnica a gente pode utilizar? Vamos abrir o microfone agora? Eu estou puxando o segundo ponto através de uma pergunta. Alô? A partir da ligação dessa primeira. Um outro ponto que é interessante é o seguinte, né? É o que a gente chama de pergunta incompleta, né? Então, ou seja, você parafraseia a pessoa, né? E você fala o seguinte: me fala mais sobre isso. O que você quis dizer quando você falou o que mesmo? Ah, esse ponto aqui abre a possibilidade da pessoa poder falar. E isso você pode colocar dentro de um elemento. É muito interessante você falar o seguinte, por exemplo. Então a gente está fazendo algum tipo de discussão. Você pode dar uma pergunta incompleta e falar o seguinte: você pode me dar um exemplo, então, dessa situação que você está levantando? Quando você faz isso, você também faz um estímulo a uma fala orientada. Também não adianta falar o seguinte: todo mundo cala a boca, eu vou mutar todo mundo, todo mundo vai ter 2 minutos. Não, você não precisa, dependendo, pode até ser que seja necessário, mas é um caso muito extremo. Mas, na verdade, você ordena a fala de forma que essa fala seja qualitativa para a discussão do grupo. Lembra, toda pergunta é um indutor. Então, você vai ter uma resposta com base naquilo que você pergunta. E aí, a pergunta incompleta ela pode trazer vários elementos. Um outro interessante, que é um pouco mais direto que a paráfrase, é o espelhamento. Então, você repete exatamente a palavra que a pessoa utilizou, tá? Ou seja, é a mesma coisa. Só que, em vez de você falar com as suas palavras, você fala o seguinte: então você falou isso, isso e isso. Falei. Ótimo. Isso também pode ser um treino, principalmente com uma outra técnica, para pessoas que falam demais e não escutam. Essa é uma coisa que eu sempre falo, né? Quanto mais a gente fala, menos a gente escuta. É impressionante, né? Porque a gente passa a ouvir tanto a nossa voz para entender o que a gente está falando, que a gente perde a noção de ouvir o outro. Então, às vezes, você pode utilizar isso como técnica. Então, novamente, vou pegar o exemplo do Tufi do Matheus. Então, por exemplo, o Tufi está falando, o Matheus fala uma coisa e parece que, assim, não, não teve assim. Puxa, Tufi, você poderia repetir ou espelhar o que o Matheus falou? E aí é interessante porque, então acho que ele falou isso. Aí eu vou falar, não falei exatamente isso não, falei isso aqui. Isso ajuda a fazer novamente uma revisão daquilo que a gente está fazendo. E assim como você faz na paráfrase, ou como no rastreamento, você checa. É isso mesmo que foi dito? Sim. Ok, então podemos continuar. Por quê? Ou seja, quando a gente não ordena só a fala, a gente ordena a escuta das pessoas. É muito comum as pessoas estarem presencialmente, né, no online, e tá away, né, tá em outro lugar. E aí é importante ter momentos também para, né? Um outro elemento que é bacana é o encadeamento. Isso é muito legal. Às vezes, principalmente em posições orais, ou até escritas, a pessoa, o que ela tem, em geral? Ela tem o que a gente fala de modelo mental. Então, assim, ela tem o raciocínio dela todo montado na cabeça dela, só que ela pode ter uma dificuldade em expressar este raciocínio lógico. E, às vezes, pode ter alguma lacuna na fala ou na escrita que possa estar prejudicando o entendimento. Então, quando você usa o encadeamento, né, você pode fazer isso para reforçar essa lógica e dirimir algum tipo de dúvida. Novamente, o que eu recomendo no remoto, de lição aprendida?
você parafraseia e faz a legitimação verbalmente, para puxar, e usa a fala que você puxou para estimular que isso seja registrado por escrito. Por quê? Novamente, o que é falado se esquece, o que está escrito fica. Isso é muito importante. Principalmente em ambiente remoto. Cada vez mais no ambiente remoto, e não adianta falar, mas está sendo gravado. Legal. Pergunta, vai me responder. Quantas vezes vocês participaram de reuniões gravadas, que vocês participaram do início ao fim, e que vocês foram lá e escutaram de novo toda a transcrição? Toda ela. Exceto para fazer ato. Entendi. Olha, eu participei da reunião. Quantas vezes? Uma reunião de 2 horas. Então, veja como é que é importante ter o escrito. Às vezes, aquele ponto que para ser relevante está perdido no minuto 43 da segunda hora da reunião, que você não consegue mais encontrar, ela pode estar muito bem colocada, encadeada por escrito. Tá? Ponto que é muito importante para elemento de convergência, como vocês colocaram aqui, é os em comum. Tá? Então, o que acontece muito, tá? Dificilmente, a não ser que exista uma oposição muito oposta, diametricamente oposta, você vai ter pessoas com pensamentos tão opostos que não tem nenhum ponto de convergência. Tá? Talvez um ponto bem interessante, e aí é legal no remoto você fazer o grupo fazer trabalho de agrupamento, e aí escrever é importante, porque ajuda, é começar encontrando pontos de convergência. Por quê? Porque normalmente, se você olhar o fluxo de comunicação, o que acontece? Nós perdemos muito mais tempo e energia nos nossos pontos de divergência, principalmente quando a gente está tentando provar o nosso ponto. Então, quando a gente foca para começar a entender pontos em comuns da convergência, é mais fácil, porque, primeiro, você realinha as pessoas, tá? E você faz com que elas voltem para um ponto de discussão aonde é mais fácil chegar numa decisão. E depois a gente pode voltar para os pontos mais polêmicos. E aí, no polêmico, você pode usar outras técnicas. Você pode usar votação anônima, você pode utilizar outros tipos de situação para você poder fazer definição, tá? É balanceamento, tá? E o balanceamento é bem interessante pelo seguinte, tá? Novamente, às vezes você pode ter uma discussão, uma reunião, aonde você precisa ter várias opiniões, mas a composição do grupo ele favorece determinado posicionamento. E aí você percebe lacunas. Quando você usa o balanceamento, você faz uma indução intencional, tá? Para você ver se está faltando alguma coisa. E aí é muito legal você utilizar o balanceamento depois dos pontos em comum. Então, olha que interessante. Eu estou vendo que o grupo está convergindo muito aqui, aqui, aqui. Ficou faltando algum ponto que valeria a pena vocês colocarem, mesmo que vocês não concordem? Vale sim. Eu não coloquei porque eu estava achando que não tinha nada a ver. Coloca na mesa. Escreve. Porque isso pode levantar vários elementos para você fazer uma questão. Às vezes, o que você pode fazer? Então, digamos, por exemplo, atividades como design thinking, ou você fazer levantamento de partes interessadas. Tá? Às vezes, você levanta no primeiro contexto os stakeholders e fala o seguinte: tá ok, tá ok. Depois você pode chegar num ponto e voltar ao seguinte, né? Olha que interessante, vai fazer uma pergunta de risco, né? Interessante, gente. Eu percebi que nesse risco aqui vocês falaram desse determinado stakeholder, mas eu não vi ele quando vocês fizeram o levantamento lá na frente. Ele realmente é uma parte interessada relevante? Cara, a gente não tinha pensado nisso. Bacana. Vamos dar um pulinho de volta lá no mapa de stakeholders para ver se está faltando mais alguém? Vamos tentar ver se está alguma lacuna? Então, veja como é que você pode trazer esse elemento para a gente poder trabalhar e a gente poder criar o entendimento comum e balancear e ver lacunas de conhecimento. Um outro elemento é participação, tá? Olha que interessante. Você pode estimular perguntas, né? Alguém tem mais alguma ideia? O que os demais pensam? Lembra de pegar pessoas que estão em silêncio? E aí é interessante. Muito importante fazer por escrito. E às vezes você pode dar umas lições interessantes. Olha que interessante. Eu não usei o quiz para falar do bingo. É uma forma de encorajamento. É uma forma lúdica
mas que ele abre uma possibilidade de participação. Olha, a gente não fez um ambiente aqui no Miro. Ó, que legal. Tá vendo? Isso aqui foi deliberado, não é aleatório. Ele encoraja a participação. Não tem nome de ninguém na estrelinha, mas várias pessoas vieram participar espontaneamente. Então, olha como é que você pode jogar. E tá vendo? Nem aqui no Miro e nem no Mentimeter vocês falaram, mas teve encorajamento de participação. Utilizando o quê? Um ambiente remoto. É ordenamento de sala, né? Não, essa aqui é a polêmica, não. Peraí. Legislação de diferenças. A mesma coisa. É muito comum, eu já peguei vários casos, infelizmente, alguns, né? Vários não, alguns. Que as pessoas ficam discutindo. E aí, o que acontece? Duas pessoas monopolizam a fala e todo mundo fica em silêncio, né? Cada um para de escutar porque está preocupado em defender o próprio ponto. Falando a mesma coisa várias vezes, só mudando alguma outra palavra, tá? Novamente, tá? Legitima diferenças verbalmente para puxar a fala para você e pede para as pessoas botarem suas posições. Fala o seguinte: não vamos decidir nada aqui. Vocês escrevam e argumentem. No máximo, eu posso deixar para garantir que todo mundo tenha um espaço de fala igual, que cada um possa fazer uma consideração rápida. Bem rápida mesmo. Tá? Por que isso é importante? Porque tem uma questão que às vezes aparece, que é o seguinte: tá vendo? O Rodrigo, ele cortou a minha fala, aqui eu, Tufi, fui cortado, mas ele deixou o Matheus falar mais do que eu, tá vendo? Tá defendendo o Matheus. Tá vendo? Ele concorda com ele e tá querendo silenciar. Quando você tem uma possível percepção, mesmo que errônea, de quebra da neutralidade do facilitador ou do coordenador de uma reunião, em alguns casos isso pode prejudicar, inclusive, o andamento da reunião. A pessoa pode falar, sentir o seguinte: tá vendo? Tá puxando brasa para a sardinha do outro. Já não quero participar. Ou então eu vou interditar a discussão. Agora que eu vou fazer de tudo para não ter decisão nenhuma. Tá? Então, acho que isso é muito importante. É uma das técnicas para situações mais críticas de confronto, tá? Dentro de uma reunião. Acontece no online, sim. E tem uma coisa muito importante: você não pode ignorar. Você não pode fingir que não está acontecendo. A pior coisa que você pode fazer é o seguinte, né? É ter uma situação externa que vai impactar, mas você age assim: se eu ignorar, desaparece. Não desaparece. E se você deixar escalar, acabou a sua reunião. Então, isso é muito importante. Use isso para conter qualquer conflito, qualquer confronto que possa prejudicar o andamento da sua reunião. Tá? Use sem moderação. Assim como ordenamento de fala. Novamente, então eu vou fazer uma ordem de inscrição. Vou abrir a fala das pessoas. É legal? É. Por exemplo, ferramentas como o Zoom ou como o Teams, você pode levantar a mão ou botar uma reação para todo mundo ver quem quer falar, tá? O que eu recomendo, né? Se você for fazer isso, tempo na tela, tempo igual, e fala o seguinte: então eu vou falar, então 1 minuto, tá aqui, acabou o minuto, cortou, acabou. Mas eu queria continuar, seu tempo foi 1 minuto. Sabe por quê? Porque o tempo no online, ele passa muito mais rápido. 1 minuto no online não é 1 minuto presencial, e não é 1 minuto real. Só de você botar o timer na tela, disparar, parar e chamar outra pessoa, você já gastou 2 minutos para uma fala de 1 único minuto. Se você abrir a fala para 20 pessoas, você vai gastar 1 minuto, você vai gastar 35, 40 minutos. Numa reunião de 2 horas, praticamente acabou. Então, cuidado com o coordenamento. Novamente, macete, né? Não vou falar macete, mas é uma coisa legal. Faz com que todo mundo fale ao mesmo tempo. E só existe uma maneira de todo mundo falar ao mesmo tempo ser ouvido: escrevendo. Coloque sua opinião no post-it. Vamos agrupar? Vamos olhar o que é comum, lembra? Encontrar a semelhança? E aí, da semelhança, a gente agora vai abrir o microfone. Agora vocês vão falar para a gente poder ver. A penúltima que eu quero mostrar é coleta de pensamentos, é o brainstorm. Pode utilizar isso para qualquer coisa.
Eu quero levantar as expectativas das pessoas sobre um curso. Eu quero levantar sugestões de ponto de pauta para uma próxima reunião. Eu quero fazer um levantamento de problemas. Eu quero fazer um levantamento de ideias. Então, isso aqui é muito legal. Você usa uma pergunta para ativar, então, e usa a escrita para fazer isso. Novamente, Mentimeter é ótimo. Você pode fazer isso com número de palavras. Então, é muito rápido de fazer, é em tempo real e todo mundo vê, por exemplo. Tá? E aí você tem várias técnicas para isso. Tem Scamper, Seis Chapéus, Crazy Eight, Piores Ideias. Então você pode utilizar isso para qualquer coisa. Mas, novamente, eu sempre falo o seguinte: ideia, ela precisa estar no papel. Ela precisa estar escrita em algum lugar. Não adianta falar e esquecer. Na verdade, no online, a gente consegue fazer uma ordenação muito melhor. Tá? Por quê? Presencial. O grupo vai fazer um brainstorm coletivo. Aí todo mundo conversa, já passei isso várias vezes. Tem ideias maravilhosas, as pessoas falam, não escrevem e esquecem. Aí eu falo o seguinte, puxa, aí assim, e novamente, no remoto, estimula a escrever. A sua ideia vai estar escrito. Novamente, inverte a fala. A fala, em vez de ser oral, ela vai ser escrita. E todo mundo vai te agradecer por isso, tá? Justamente essa teoria. E a última é estímulo discutativo, tá? Normal. Quanto mais a gente fala, menos a gente escuta. E aqui é muito legal pelo seguinte, né? Ordena a ordem de fala, né? E você pode falar o seguinte, né? Chama as pessoas para participar. É muito legal se estimular a escutativa, não tanto para você que está coordenando uma reunião, mas às vezes é pegar uma pessoa que está falando demais, ou que ela só escuta o que ela está falando, e fala o seguinte: você poderia parafrasear, ou você poderia repetir ou resumir o que a outra pessoa disse, principalmente aquilo que ela não concorda. Normalmente, ela vai falar o seguinte: pô, mas eu não entendi, eu não escutei muito bem. Pode repetir? Pode. Eu uso esse elemento da escutativa, ou ela vai escutar de verdade, e eu vou ativar isso, ou eu consigo trazer algumas discussões que acabam ficando submersas e que vale a pena ser colocadas na mesa devido à monopolização da fala de determinadas pessoas. Então, isso também é uma maneira muito interessante, né? Usa, e novamente, é muito legal você fazer verbal. Novamente, puxa a fala, direciona para o que você precisa e ordena a fala assim. Não, você não vai falar qualquer coisa. Eu quero que você repita ou parafraseie aquilo que a outra pessoa falou. É isso que eu quero nesse momento. Novamente, então, são técnicas que você usa e veja como é que é muito importante porque ela tem alguns elementos em comum. O primeiro elemento em comum é, se é falado, não tenha medo, não tenha vergonha, use e abuse de puxar a fala para você, para que você ordene a fala das pessoas. Segundo, toda vez que você precisar parafrasear, resumir ou espelhar a fala de outra pessoa, confirme. Foi isso que você quis dizer? Foi isso que você disse? É isso que está escrito? Porque isso ajuda a confirmar para todo mundo o que foi dito pela pessoa foi realmente compreendido ou não. Tá? E o terceiro ponto é você que controla o ritmo, não são os outros. Porque se você não tiver alguém que controle o ritmo, a chance de você passar 4, 5 horas sem deliberar nada é muito alto. Tá? Então, o Matheus já colocou as cartinhas. Isso aqui é um material para vocês, também desse workshop. E, novamente, serve presencial e serve para o remoto. Tá? Tufi, fale mais. Diga, conte também algumas experiências suas aqui também para a gente interagir. E depois eu vou pedir também para quem quiser falar, a gente vai abrir o chat, né? Também para quem quiser falar, escrever, para a gente poder fazer a interação nesses últimos 10 minutinhos de hoje. Tá? Maravilha. Eu queria dizer que no exercício que nós fizemos no Miro, a técnica mais votada do nosso público. Cadê, Rodrigo? Eu te mandei no WhatsApp, agora tem que te achar. Tá aqui na tela. É porque usamos dois murais. E aí na tabulação.
E aí, na tabulação, ordenamento de fala foi a mais votada, seguida de descoberta de pontos comuns. Tá? Assim, e eu acho, como você citou e citou brilhantemente todas essas situações, e é altamente recomendado que a gente leia e aprimore o nosso entendimento sobre todos esses momentos, algo que acontece com a gente naturalmente, as técnicas e pessoas como o Rodrigo e autores, né, de livros, evidentemente, traduzem isso na gestão do conhecimento para que a gente possa refletir, ler e ter um comportamento adequado assim que nos defrontarmos ou nos confrontarmos com essas situações. Então, a descoberta de pontos comuns, isso é típico de gerente de projetos, né? E vai e agrupa ali na sua estrutura analítica do projeto os pacotes do que tem que ser desenvolvido. E o ordenamento da fala, de fato, é o que a gente faz naturalmente. Era isso que eu tinha para falar, Rodrigo. Ótimo. Peraí, deixa eu compartilhar aqui o Miro, né? Também, quem quiser falar, perguntar alguma coisa, pode falar. Né, Matheus, se quiser, pode deixar para as pessoas Sim. falarem também. Rodrigo, eu vou. Tá, vamos combinar aqui então. Eu vou tirar o microfone de todo mundo do mundo. Né? Neste primeiro momento vai vir todos ligados, né? Pode ser que tenha muito barulho no começo, só que aí o pessoal, né, para a gente manter organizado, vai silenciando o próprio microfone, porque se eu silenciar aqui, só eu consigo tirar do mudo depois, tá? Então, eu vou desbloquear aqui o microfone de todo mundo. Pronto. Aí aqui cada um pode silenciar seu microfone e deixar ligado realmente só quando for interagir com você, Rodrigo, tá bom? Falar? Alguma pergunta, comentário? Contar algum caso? Tem vários. Tem que ficar aberto depois. Kellen sempre virando meme. Então, Rodrigo, se quiser continuar a dinâmica, aí a gente vai silenciando, né? E o pessoal que quiser falar, comenta no chat e eu abro o microfone. Pode ser também. Pode falar. Tá? Então, assim, são 7 para as 10, né? Então, a gente apresentou as técnicas, né? A gente apresentou o decálogo. O decálogo, ele é, na verdade, uma coleção de lições aprendidas, tá? Então, tanto que servem para esses momentos de facilitação e de reuniões. Apresentamos as técnicas de escutativa. E também tem o seguinte, aí eu quero saber de vocês também. Para amanhã, o que a gente está pensando em fazer? Tem outro material também. Vou dar spoiler então. Que é o seguinte, né? A gente vai trabalhar com uma coisa bem legal, que, né, pelo menos eu acho legal, que é trabalhar com desafios de facilitação. Ou seja, já que isso aqui é um ambiente de aprendizado, é muito fácil você falar assim, estou na reunião tal e tal. É assim, acontece tal coisa. Então, a gente vai trazer um pouco dessas técnicas para resolver desafios. Então, a gente vai fazer tipo um game, tá? Trabalhando com essas situações que a gente pode encontrar em situações. E até eu prefiro que assim a gente aproveite esse espaço de aprendizado para trabalhar com essas técnicas. É uma coisa que eu aprendi, e aprendi de uma maneira bastante dura, às vezes pegar uma situação bem difícil sem ter nenhum tipo de preparação. E por quê? Porque quando você lida com pessoas, qualquer coisa pode acontecer, tá? Eu já tive situações, e aí eu vou contar a historinha para dar última do dia, que, por exemplo, eu estava numa facilitação e era um assunto técnico bastante complexo, é uma política pública, inclusive, e duas pessoas que estavam no mesmo grupo, que eram especialistas no assunto, tá? E assim, especialista mesmo, de trabalhar mais de 20 anos, ter tese de doutorado na área, serem reconhecidos, começaram a discutir. E aí, o que você faz? Tem uma questão muito importante no seguinte, né?
E isso vale para o presencial e vale para o remoto, voltando lá para o bingo. Algumas situações você pode contornar, externas, tá? Outras você não pode deixar escalar. Então, novamente, ali era uma situação em que, assim, dá para ignorar? Vou ignorar as pessoas aqui, o pessoal se resolve. Só que tem o seguinte, quando as pessoas começam a falar muito alto, as pessoas começam a se adjetivar de uma maneira não muito positiva. E você começa a ver que se você não tomar uma atitude imediata, tomar uma decisão, você corre de levar todo o trabalho de todo mundo para o buraco. Acho que todo mundo já viu ou passou por uma situação, seja em reunião, seja em rede social, seja em grupo da família, em que duas pessoas decidem brigar e aí começa a todo mundo ficar aquela coisa do tipo, vou embora, vou sair do grupo, não quero mais participar, não quero ver mais tal pessoa, e aí você acaba com o sentido de você reunir pessoas. Então, ali naquela situação, o que eu falei? Né? Eu parei, não estava previsto. Aí lembra daquela regra do decálogo, né, que a gente colocou, né? Use pausas sempre que preciso. Falei o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte. Acabou a atividade aqui. Não tinha acabado, tá? Eu falei, acabou. Tem água ali fora, café. Então eu vou liberar vocês para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Foi assim mesmo. Aí sentei, eu falei, só não deixei as duas pessoas que estavam discutindo sair. Eu falei, preciso conversar com vocês. E aí foi uma coisa que até eu posso falar amanhã, se vocês quiserem. Então deixem aí o feedback. Eu falei o seguinte, aí eu fiz um pouco de feedback com comunicação não violenta, tá? Que ele tem um aspecto também mais empático, mais reflexivo. Na verdade, eu falei o seguinte, olha, eu vou ser com vocês. Eu tô triste e tô preocupado, né? Você fala do sentimento, do seu sentimento, você não fala dos outros. Você não espelha e você não julga os outros. Falo, eu estou me sentindo assim. Porque teve essa discussão aqui. Isso é uma coisa que me preocupa porque a gente tem um tempo para fazer as coisas. O trabalho não é só de vocês, é o trabalho de todo mundo. E se a gente não conseguir chegar, e se isso continuar, a gente não vai conseguir terminar aquilo que a gente está se propondo. E a gente, vocês sabem tão bem quanto eu, que está sendo um trabalho importante que a gente está criando aqui. E tem que ser um trabalho colaborativo. Para isso que a gente está junto, porque isso aqui vai virar um projeto de relevância. Vocês concordam comigo? Não, a gente concorda e tal. Mas a pessoa aqui não concorda comigo e tal. Eu falei, não, tudo bem. Tem discordância? Vamos fazer o seguinte: escreve, bota a opinião de cada uma no post-it, falei assim mesmo, no post-it. Lá na frente, a gente vai decidir sobre isso. Não agora. Existe um momento para isso. Então coloca, mas a pessoa vai tirar. Ninguém vai tirar nada. Eu garanto que tiver escrito aqui vai ficar. Vamos escrever? Vamos. E aí eu vou fazer o seguinte pedido para vocês, o segundo pedido. Vocês conseguem trabalhar juntas até o final? Porque se vocês não conseguirem, não tem problema nenhum. Vocês podem escolher um outro grupo para ficar. O que eu não posso é vocês falarem o seguinte: tudo bem, e 5 minutos depois vocês continuarem a brigar. Eu posso pedir isso para vocês então? O que vocês querem fazer? Não, a gente quer continuar junto. Beleza. Temos um combinado? Temos um combinado. E nesse combinado, matou a discussão ali. Depois fluiu. Mas fluiu por quê? Porque aí foi obrigado o quê? Escutar, usar feedback, CNV, entender. E foi ótimo, e eu não me esqueço de uma coisa, é uma situação que eu não me esqueço. Porque no final dela, no final da oficina, foi bem difícil, teve um feedback de uma outra pessoa do grupo, que falou assim, olha, eu queria falar que uma coisa que eu gostei foi da atitude dos facilitadores. Porque teve uma situação de conflito no meu grupo e eles souberam resolver. Então, eu acho que isso fica com uma mensagem final de hoje, e eu acho que é legal ter essa oportunidade aqui que o PMI está dando para a gente poder fazer esse workshop, que é poder compartilhar com vocês essas técnicas, como utilizar essas lições aprendidas, para que vocês não precisem passar por situações... Nunca tinha passado por isso, né? Ninguém nunca tinha me explicado o que fazer na situação. Eu conheci alguma coisa de CNV, tenho formação em educação, então tinha alguma bagagem prévia, mas não para isso. Tá? E graças a Deus essa bagagem e ter mantido o sangue frio me ajudou, tá? Então eu acho que assim, o que a gente puder compartilhar, eu, Tufi,
para vocês e que fizer sentido para ajudar vocês nesses desafios de reuniões, num ambiente que é meio hostil à interação, né? Já que é um ambiente que ninguém está se olhando no olho de verdade, né? Por mais que a gente mantenha a câmera ligada, é o que a gente espera contribuir para o evento, principalmente para questões de governo, né? Como a gente viu aqui nas palestras, em muitos lugares, a gente não está trabalhando com projetos só dentro do nosso órgão. A gente está trabalhando com projetos que impactam a sociedade, o mercado, diversas partes interessadas que precisam ser levadas para mesas de discussão, para o debate, para a participação. E, obviamente, que são espaços, é assim que é a política pública, né? Então, a gente fala das arenas da política pública, que reúnem interesses muito diversos e conseguir mediar situações que vão ter divergência, sim, e faz parte do processo, é muito importante para que a gente tenha resultados efetivos. Então, assim, podem deixar no chat, podem falar aqui. Então, assim, Rodrigo, então, legal, a gente quer fazer simulação. Então, a gente vai fazer o jogo de simulação. Puxa, a gente quer mais técnicas de tempestade de ideias, vamos trazer. Rodrigo, será que você pode falar de CNV, então? Podemos falar. Novamente, a gente quer aproveitar até esse espaço aqui, né? Esse finalzinho, para que vocês também falem o seguinte: olha, a gente quer aprofundamento nesse ponto aqui, para que a gente traga amanhã um workshop ainda melhor para vocês. Bom? Sofia? Rodrigo, boa noite. Rebeca. Boa noite. Eu não Tudo bom, quero me Rebeca? estender. Bom, mas dentro das situações que você explicou hoje, ficou um pendente, só para não esquecer, que a gente pode abordar amanhã. Quando eu faço facilitação de reuniões no meu trabalho, tem uma situação muito chata, que é quando a gente compartilha a tela, a gente não tem mais acesso ao nosso microfone e a gente também não tem acesso às câmeras das pessoas. Então, quando a gente está compartilhando a tela no Word e fazendo a facilitação, quando as pessoas começam um debate ou quando até na nossa casa tem um barulho, a gente tem que compartilhar a tela ou mudar a nossa tela para voltar e mexer na ferramenta. Então, isso também pode gerar um desconforto ou pode gerar uma quebra na comunicação. Então, dentro dessas situações, eu não identifiquei nenhuma parecida. Não sei se eu estou me explicando muito bem. Não, assim, tem uma coisa bem interessante aqui, tá? Por exemplo, o que eu costumo fazer? Facilitação. Normalmente eu uso compartilhamento de tela só na parte inicial. Às vezes o pessoal, por exemplo, a gente vai fazer uma atividade no Miro, preencher um campo de projeto, por exemplo. Então eu mostro, para quem não está familiarizado, mas depois eu tiro o compartilhamento, tá? E aí o que acontece? Eu uso, por exemplo, Teams, ou Zoom, o Webex, tem vários, né? Comunicação, mas aí eu não uso mais compartilhamento. E eu uso a ferramenta só de comunicação e deixo todo mundo interagindo direto na plataforma. Por exemplo, ferramentas como o Miro, ele tem uma seguinte vantagem. Eu consigo olhar pelo cursor das pessoas aonde elas estão. E eu consigo puxar elas para o ponto do quadro que eu quero que elas trabalhem. Então, tem uma coisa interessante, que uma vez que você passa a parte normal de conhecimento da ferramenta, da aprendizagem, eu já consigo, para grupos, depois de uma, duas, dependendo de 2 ou 3 sessões, já nem compartilho mais tela. E aí eu evito esse problema. Por quê? Porque todo mundo já sabe aonde está, e aí eu só olhando no Miro eu já consigo já fazer as orientações. E aí eu evito essa questão de compartilhamento, tá? Aí eu também não sei qual é a ferramenta que você usa para estar acontecendo esse tipo de situação, tá? Mas também é um elemento que prejudica. Tem uma outra coisa, mas aí falando também, não é para facilitação, mas tem uma ferramenta que eu assim, acho interessante, que funciona para reuniões pequenas, que é bacana, que é o StreamYard. Então, o StreamYard, ele é uma ferramenta diretamente de live, tá? Então, ou seja, ele cria um estúdiozinho, você bota as pessoas lá, algumas vão ficar na tela, outras você rebaixa e você transmite. Só que o StreamYard, ele pode ser utilizado para reuniões com poucas pessoas. E aí você consegue fazer essa questão de controlar o compartilhamento, fazer coisas bem legais e até gravar reunião. Então, tem alguns pontos que você consegue utilizar isso
se não for muitas pessoas, e se a organização permitir, para fazer esse tipo de registro. E funciona bem também. Até nessa questão do controle de fala e sem prejudicar essa questão do compartilhamento que corta o som de todo mundo, por exemplo. Você consegue fazer, botar a parte da tela nele, ao mesmo tempo você consegue olhar para as pessoas, então ele é uma ferramenta bem interessante também, que ajuda a circunnavegar esse problema. Perfeito, muito obrigada. Nada. Ótimo, então estou vendo aqui, né? Ótimo, então, ó, o que que a gente já tem aqui, né? Se puder falar mais amanhã sobre técnicas para estimular a chuva de ideias, etc. Ótimo. Então, vamos ter técnicas de geração de ideias, que vão servir para várias questões para o seu remoto, para sua facilitação. Como você disse, que o Miro exige tempo para aprendizagem, você pode explicar amanhã minimamente como fazemos para a ferramenta? Sim. Mas, bem lembrado, muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Eu vou deixar um endereço aqui, tá? Para quem quiser e tiver tempo, tá? Então, isso aqui foi uma coisa que eu criei, tá? Justamente para ajudar esse aprendizado do Miro de ser uma coisa mais orgânica. Esse aqui é um quadro do Miro. Ele tem atividade lúdica, tem espaço de criação, tem mini curso do Miro, tem tutorial de ferramenta, tem material das ferramentas em carta. Então, ele é feito justamente para ajudar esse aprendizado. Mas amanhã eu vou falar mais do Miro, sim, tá? Muito obrigado pelo pedido, Ana, tá? Então, aqui, né, da Mariana, né? Oi, Mari, tudo bem? Como lidar com uma pessoa que domina a discussão ou tenta impor seu ponto de vista? Quando a pessoa tem um caso superior demais presente. Vamos lidar com isso. Inclusive, tem um muito bom que a gente vai trabalhar nos desafios de facilitação, que a gente vai lidar exatamente com essa situação. Então, isso aí está na nossa pauta de amanhã, Mariana. Então, acontece muito, né? Então, tem maneiras de lidar com isso, tá? Então, vou até anotar aqui, porque vai fazer o nosso ponto. Então, temos Miro, nós temos tempestade de ideias, nós temos desafios de facilitação. Então, a gente vai ter bastante coisa que eu espero que vocês gostem para o seminário de amanhã, para o webinário de amanhã. Webinário não. Para o workshop de amanhã, perdão. Então, Tufi, quer falar alguma coisa para o encerramento? Rodrigo, eu comentei aqui com o pessoal que você é uma das mentes mais brilhantes de projetos e do funcionalismo público atualmente. E aí você já deu uma amostra sobre isso, eu acho que amanhã vai ser bem proveitoso. E obrigado, galera, por terem ficado aqui de 8 às 10 da noite. Obrigado mesmo. Até amanhã. Muito obrigado, Tufi. Eu vou pedir, por favor, que a Natália fazer também uma fala aqui de encerramento, por favor. Oi, pessoal, boa noite, né? Que incrível a gente estar aqui 10 horas da noite, porque a gente está aqui desde a 1 da tarde. Então, eu queria agradecer você, Rodrigo, o Tufi também por essa oportunidade, né? Que vocês estão dando aí para os nossos membros, para a nossa comunidade. Com certeza é uma habilidade, uma técnica muito importante, né? Nos dias de hoje. Eu também não posso deixar de agradecer ao meu time que está aqui, né? O Matheus, a Kellen, que é a gerente desse projeto, e Párcio, Rafael, a Rebeca, que não abriu esse vídeo, gente, para vocês verem como ela é linda. Obrigada aí, pessoal, pelo apoio de vocês, né? Esse é um trabalho voluntário, dos palestrantes também, né? Então, muito obrigada mesmo por disponibilizarem o seu tempo com a gente. Espero todos vocês amanhã. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigada aí, Rodrigo. Foi sensacional, hein? Te vejo amanhã. Uma boa noite para todas e todos e até amanhã. Até amanhã, Rodrigo. Obrigadão aí, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Obrigado,